E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um estudo semanal da nossa Escola Sabatina. Como sempre, eu já peço para vocês curtir, compartilhar, se inscreve nesse canal se for novo por aqui, porque olha, toda semana tem vídeo novo aqui, combinado? Beleza? Você que tá junto aqui no NT Play, já chega comentando aqui, ó, tô chegando, porque a nossa lição tá sensacional. Estamos no segundo episódio da nossa temporada, onde a gente está aprendendo um pouco sobre doações. Semana passada a gente falou um pouco sobre a importância dos limites impostos por Deus e sobre o impacto disso na nossa vida. Então, se você quiser entender esse tema na sua profundidade, recomendo para você voltar aqui no episódio número 1, que você vai aprender muito lá, combinado? Mas hoje, BJ, o que a gente vai estudar? Hoje a gente vai estudar sobre um dos momentos mais marcantes quando o assunto é doações, é dízimo e oferta. É a história de Caim e Abel. Gente, Caim e Abel eram a primeira geração da terra depois do pecado. Os primeiros filhos de Adão e Eva. E olha só o que aconteceu. Lê comigo que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 4, verso 3 ao verso 5. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a sua oferta, a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Essa história ela sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha, sabe? Parece que Deus ele é exigente demais, porque Caim ele trouxe aquilo que fazia parte do que ele conquistou com o seu trabalho, sabe? Era aquilo que ele tinha de melhor. Então, se a oferta de Caim era sincera, por que Deus não aceitou? Você já pensou nisso? Ótima pergunta! Para entender o que esse texto tem a nos ensinar, vamos estudar a história dos dois, Caim e Abel separadamente, tá bom? Vamos começar por Abel. O verso diz que Abel trouxe das partes mais gordas das primícias do seu rebanho, e Deus aceitou o seu sacrifício. Você sabe o que significa primícias? Sabe o que é as primícias do rebanho? A palavra primícias significa primeiro, né? E eram as primeiras crias de um rebanho. Geralmente o rebanho ele dava suas crias em ciclos, ou seja, várias fêmeas do rebanho davam à luz ao mesmo tempo. Então Abel, ele pegava as primeiras e, como se não bastasse, pegava as mais saudáveis, que são aquelas mais gordas, as que se desenvolvem melhor. E ele pega aquilo e dá para Deus. Aos nossos olhos isso não parece tanta coisa, mas é um ato de extrema confiança. Ele não esperava todo o rebanho dar à luz para então pensar, ok, beleza, agora que eu tenho o suficiente, agora que está garantido, eu vou dar uma para Deus. Não, ele pegava as primeiras, sem saber o que aconteceria pela frente. Ele sacrificava com fé. A gente pode aprender duas coisas com Abel que a gente pode aplicar na nossa vida hoje. A primeira é que tudo que vier à nossa mão, de tudo que tivermos e que recebemos, o primeiro deve ser devolvido a Deus, antes de qualquer coisa. Esse hábito ele tem um impacto muito grande na nossa comunhão com Deus, porque ele expressa prioridade e evita que não sobre dinheiro para o dízimo e para as ofertas, entende? Isso é muito importante. A segunda lição de oferta e da oferta de Abel é a regularidade. Ele sempre fazia um sacrifício, cada vez que as fêmeas do seu rebanho davam os primeiros filhotes. Esse era um sinal de submissão e de fidelidade a Deus. Aquela oferta não era impulsionada por sentimentos, mas fazia parte do seu cotidiano. É interessante, né? A gente pensa nisso porque muitas vezes a gente quer doar quando eu sentir, quando eu pensar, quando tocar o coração. Não. Os nossos dízimos não devem ser baseados por sentimentos, mas por uma decisão regular, uma decisão frequente, uma decisão de fidelidade. Assim como Abel fazia isso com regularidade, eu e você temos que fazer o mesmo. A gente chegou nem no meio da lição e já estou impressionado como essa história consegue ser atual, não é verdade? Isso mostra que para Abel, gente, nada era mais importante do que o reino de Deus. Independente se aquele tivesse sido um ano de seca, que ele perdesse metade do seu rebanho, os primeiros e os melhores eram para Deus. Ele podia ficar sem sustento, talvez, mas independente, os primeiros eram para Deus. Ofertas regulares, elas dizem muito sobre onde está o nosso coração. E agora eu te pergunto, será que as suas ofertas são regulares? Na verdade, a pergunta certa seria, o que motiva a sua oferta? Obrigação? Necessidade de aprovação? Medo do que vai acontecer se você não doar? Sabe? Muitas vezes a gente doa para esperar que Deus nos abençoe em troca. Mas é muito importante, e mais importante do que uma oferta regular, é a motivação por trás da sua fé. No caso de Abel, fica claro que o que motivava suas ofertas eram três coisas. Primeiro, submissão e confiança total em Deus. Segundo, fidelidade, que expressava prioridade no reino. E o terceiro, gratidão. Gratidão porque uma fêmea dando à luz era considerada uma bênção do Senhor. Antigamente, os rebanhos eram a verdadeira riqueza de uma família, e manter um rebanho saudável era uma tarefa extremamente difícil. Por isso, o nascimento era uma bênção do céu. E ao sacrificar os primeiros,
eles mostravam uma gratidão imensa a Deus. Que coisa mais linda! Tá, vamos para Caim. O sacrifício de Caim ele tem um grande contraste com o sacrifício de Abel. A Bíblia ela diz que a primeira reação de Caim ao ter o seu sacrifício rejeitado foi a raiva. E essa raiva fez ele se rebelar de tal maneira que ele matou o seu irmão. Isso aqui deixa muito claro pra gente o porquê Deus rejeitou a sua oferta. A resposta de Caim mostra que ele não estava confiando em Deus, não havia submissão à sua palavra, porque a partir do momento que as coisas não foram do jeito que ele queria, ele se revoltou de tal maneira que matou o seu próprio irmão. Existem dois pontos importantes na atitude de Caim. Um é a desobediência e o outro é a motivação do sacrifício. A motivação de Caim partiu de um conceito egocêntrico. A orientação de Deus era muito clara a respeito dos sacrifícios, mas ele acreditou que ele era mais sábio que Deus e podia dar o que ele bem entendesse. Acreditou que ele sabia qual era o melhor sacrifício a se oferecer. Eu até consigo imaginar o que passava na cabeça de Caim. Coisas como, por que matar um pobrezinho de um bezerro? Tanto sangue, isso é cruel. Ou talvez pensando, não, se a intenção é dar o melhor para Deus, é demonstrar gratidão, então eu vou dar aquilo que eu tenho de melhor, talvez. Não o que Deus pediu, mas tá bom, né? No final a mesma coisa, Deus não vai nem se incomodar. Inclusive, ele pode ter associado a severidade de Deus a expulsar os seus pais no Éden. Ele pode ter pensado que seguir meticulosamente os mandamentos de Deus era um sinal de humilhação e de fraqueza. Ele pode ter preferido buscar uma perspectiva mais ampla e seguir o que parecia mais racional. Então, ele permitiu que os sentimentos de rebelião contra Deus crescessem no seu coração. Acreditando que apenas mentes inferiores precisavam cumprir aqueles detalhes aparentemente insignificantes, Caim optou por uma maneira mais higiênica, mais bonita, mais conveniente de adorar. E ao fazer do seu jeito, ele ignorou o fato de que a adoração não deve ser oferecida de acordo com as minhas preferências, mas de acordo com as prescrições daquele que é adorado. E assim, ele permitiu que o sentimento de rebelião contra Deus crescesse no seu coração. Vendo tudo isso, fica claro pra gente que Deus não foi cruel nem parcial ao rejeitar a sua oferta. Jesus vê, ele pesa, ele lembra, ele avalia cada coração, cada oferta. Não por critérios humanos exteriores, mas pela sua lei e pela sua visão do nosso coração. Enquanto nós enxergamos apenas o que é externo, um Caim dedicado, um Caim compromissado em oferecer algo para Deus como sacrifício, Deus vê o coração. Isso faz toda a diferença. A maneira como levamos nossas ofertas é frequentemente um reflexo dos nossos sentimentos em relação a Deus. É verdade. Abel, por outro lado, decidiu aceitar o seu trato com a humanidade como algo justo, crendo em sua justiça e em sua misericórdia e, sobretudo, confiando na redenção prometida. Ele decidiu se humilhar diante de uma mente superior, sob a autoridade de uma sabedoria que nem sempre pode ser compreendida por mentes limitadas e pecaminosas. Enfurecido por não conseguir angariar a simpatia de Abel para a sua causa, nem responder aos seus argumentos, Caim cedeu à violência, acabando por matar o representante da verdadeira fé. E a mesma coisa acontecerá no final dos tempos, entre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que apenas afirmam adorá-lo. A perseguição mais dura virá de dentro do povo de Deus. Muito forte isso, né? Resumindo então, primeiro, as ofertas regulares dizem muito sobre onde está o nosso coração. Segundo, o dízimo deve ser a prioridade nas nossas finanças, ok? Terceiro, Deus vê a intenção do coração, não apenas o exterior, mas o que está lá no interior. E quarto, submeta-se à sabedoria de Deus antes de qualquer coisa. Adoração não é sobre o que eu quero oferecer para Deus, é sobre o que Deus pede que eu ofereça. Não é sobre mim, é sobre Deus. Por isso, em submissão e em sinceridade plena, entregue a Deus, através dos seus dízimos e das suas ofertas, o seu melhor, mas não apenas o que você deseja, mas o que Deus pede. Seja fiel às ordens de Deus, sempre olhando no seu coração quais são as motivações por trás dessa devolução, para que você faça o melhor da melhor maneira, para que você entregue o seu máximo, com o máximo de comprometimento interior, para que as suas ações demonstrem o coração limpo, puro e sincero que você tem aí dentro de você. Que Deus abençoe você e que a sua vida possa ser um reflexo sincero de adoração a Deus, não como você deseja, mas como o nosso Deus pede. Se você quer desenvolver essas características de Abel, escreva aqui nos comentários, sou Abel. Escreve aí, BJ, ok? Gente, é um negócio bobo, mas isso aqui vai mudando a sua mente para você diariamente se lembrar. Você deve seguir o exemplo de Abel, sendo sincero e obediente na sua forma de adoração. Que Deus abençoe você. Até a semana que vem.